Olá amigos, amiguinhas, que Deus abençoe a todos e que Jesus com seu amor e sua luz nos fortaleça a cada amanhecer com o espírito de sabedoria. Que a paz de Jesus envolva a todos. Para o nosso evangelho de hoje, vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, continuando o capítulo 5. O capítulo 5 é extenso. Bem-aventurados os aflitos. A gente vai lá no item 11, que trata do esquecimento do passado. Então, item 11, no parágrafo 1. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado e que há nisso vantagem, com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitáveis perturbações nas relações sociais. Então, imaginando que a gente lembrasse do passado e aquela pessoa que a gente ama foi uma pessoa que nos prejudicou na vida passada ou que nós a prejudicamos. No parágrafo 2. Frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo em relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Por que o homem esquece de suas vidas anteriores? Porque se o homem recordasse dos seus erros, ódios, rancores e remorsos, essas lembranças serviriam de obstáculo para o seu progresso, para o seu adiantamento. A gente não ia conseguir evoluir, lembrando o que a gente fez no passado. Então é uma maneira da gente entender que se fizermos alguma coisa para alguém, e esse alguém está do nosso lado, é o nosso ente querido que está ali, a gente não lembra e a gente então pode praticar o bem, modificar o que foi feito. Poderiam as lembranças das existências anteriores dificultar o nosso relacionamento social? Mais ou menos o que eu acabei de dizer, né? Sim, ficaríamos perturbados diante das pessoas a quem ofendemos ou por quem fomos ofendidos na existência passada. Reconhecer um ente muito amado, aquele a quem prejudicamos ou por quem fomos prejudicados, seria fator de desequilíbrio em nossa vida atual. Parágrafo 3. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas priva-nos do que nos seria prejudicial. Então Deus nos deixou somente aí a voz da consciência, nosso inconsciente que nos aconselha sempre, e o nosso instinto. Isso basta. Que meios Deus nos concede para corrigir as faltas de vidas anteriores? Deus nos dá a voz da consciência e nossas tendências instintivas e nos tira o que poderia nos prejudicar em nosso adiantamento, as lembranças do passado. Deus nos deu o que é necessário para o nosso adiantamento, a consciência e as tendências instintivas, ou instinto. Parágrafo 4, item 11, nós estamos lá no parágrafo 4. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. Então, uma vez que ele corrigiu tudo, acabou. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir à tentação. Então, nossa voz da consciência, o nosso instinto nos ajuda, é só a gente querer fazer o bem. É possível saber em que pontos falhamos em outras existências? Sim, se bem que na maioria das vezes nos é vedado saber o erro que cometemos. As más tendências nos indicam o tipo de fraqueza moral que nos induziu à queda. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a ambição ou até mesmo a gula e etc. Nossas más tendências indicam o que nos falta corrigir. Sim, reconhecendo-as e deixando que a voz da consciência nos mostre como corrigi-la. As boas resoluções que tomamos
são a voz da consciência, advertindo-nos de que é bem e de que é mal, e dando-nos forças para resistir às tentações. Então não importa muito que a gente sabe exatamente o que fizemos, mas aquilo que nos prejudica hoje são tendências de coisas que fizemos no passado, então a gente tem que corrigir. No parágrafo 5, aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que, no dia seguinte, nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. Parágrafo 6. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Sabe porque sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesse instante de emancipação da alma. Durante o sono ele tem alguma lembrança do que aconteceu, então vale a pena pensar sobre o assunto e recomeçar, como diz aqui. Durante a emancipação da alma, que é o sono, ele sabe o que aconteceu. Durante a vida diurna ou durante o tempo de acordado, pensar e tentar refazer ou reparar alguma coisa. Mais uma vez, a gente deve pensar nesse assunto, lembrar desse assunto. São causas de sofrimento e nós somos os causadores. Encerramos aqui mais uma parte do capítulo 5. Um bom domingo a todos e Jesus nos abençoe.